Oi, Gabi e Rafa aqui do blog Mundo à Frente e hoje a gente vai falar sobre a saga, porque foi uma saga, para conseguir o passaporte italiano do Rafa. A gente vai falar todos os documentos que foi necessário e também a linha do tempo, porque foi uma linha do tempo até meio complicada, assim, pra gente organizar tudo pelo que a gente passou, foi assim, uma viagem no tempo, assim, de todos os problemas e perrengues que a gente passou. Então, primeiro a gente vai explicar por que o processo do Rafael foi diferente do que muita gente conhece. Depois a gente vai falar os documentos e por último a gente vai falar a linha do tempo, tudo explicadinho, porque é uma longa história, como a gente falou, e aí a gente vai botar o tempo aqui no meio para vocês verem, porque vocês podem pular diretamente para o que vocês querem, mas saibam que provavelmente esse vai ser um vídeo muito longo, porque foram muitas coisas e a gente quer realmente contar tudo pelo que passou. A gente vai falar então o que é que os serviços que nós utilizamos e Rafael vai dar algumas dicas do que ele possa ter para passar de dica. E ele é que vai mais falar hoje, né? Espero que... Até agora não falou nada, até agora só fui eu. Mas espero que ele consiga falar mais hoje, porque é a história dele, né? Eu estive aqui também envolvida e vou dar algumas coisas também do meu ponto de vista, que era o ponto de vista mais agoniado. Mas é a história dele, então é ele que vai falar. Então vamos começar? Bora lá. Eu queria só comentar um negócio, que a gente está aqui tem uma janela, né? Como vocês podem ver, aqui atrás está o castelo da cidade que a gente mora. Porém, está perto de anoitecer, assim, vai sol se pôr já já, então pode ser que a luz mude bastante até o final do vídeo, pode ser que já seja noite, provavelmente vai ser noite quando concluirmos a gravação, então por isso a luz vai mudar bastante, tá? Primeiro, Rafa, explica aqui pra galera do vídeo porque tem duas formas de tirar a cidadania italiana, ou nacionalidade italiana. Explica aí qual que é a diferença, por que a tua foi por um processo judicial. Existem as duas formas, que é a via administrativa ou então a via materna, ou também via judicial. E aqui o pessoal está mais acostumado é a via administrativa, que é aquela onde você pode ir no consulado italiano no Brasil e entrar na fila, que então pode levar alguns anos, pode levar 10 anos, como lá no sul do Brasil, tipo, costuma ser bem demorado. E também algumas pessoas vão direto para a Itália, passam lá cerca de 3 meses, mais ou menos, e conseguem fazer o processo todo lá, já sai da Itália com o passaporte em mãos. E a outra forma é a via materna, foi o meu caso. E por que precisou ser via materna, né? Por que eu precisei entrar com uma ação na justiça italiana? Então, havia uma lei na Itália que até 1948 a pessoa, no caso a mulher, ela meio que não passava a cidadania para o filho dela. Meio que não, ela não passava. É. Por exemplo, na linhagem do Rafael, o trisavô dele era italiano, nascido na Itália. E aí ele teve a bisavó, a gente já vai falar essa linhagem toda certinho para vocês saberem. Mas aí, trisavô teve bisavó, trisavô italiano, bisavó ganha, né, automaticamente a nacionalidade italiana, porque ela é filha de italianos. Porém, antes de 48, ela teve filhos e ela casou com um brasileiro. Apesar de ela também ser brasileira, ela tinha o direito à nacionalidade italiana. Ela não passou a nacionalidade italiana para os filhos que nasceram antes de 48, porque ela era mulher, casada com um brasileiro. Por isso, né, não passou para o avô do Rafael, que nasceu antes de 1948. Então, essa mesma pessoa que teve filhos depois de 48, aí esses outros já têm direito à cidadania. Se ela teve um filho em 47, ele não teve. Se ela teve em 48, ele teve, né, por causa dessa lei. Então, nesse caso, quem se encaixa nessa questão precisa entrar com uma ação na justiça italiana, porque mesmo que a lei atual, né, depois de 48, faça com que, tipo, homens e mulheres são iguais, então não tem mais essa frescura assim de que, tipo, a mulher não passava a cidadania, isso não anula a lei anterior. Então, precisa entrar na justiça para que o juiz veja lá que, tipo, realmente tá tudo certo, tipo, existe essa lei atual, então, beleza, ele é cidadão italiano. Bom, então falando especificamente da minha linhagem, da minha família, veio o meu tataravô lá da Itália, e ele já tinha o filho, no caso era o meu trisavô. Meu trisavô, ele é de 1871, e lá no Brasil ele casou, também com uma italiana, e desse casamento, então, nasceu a minha bisavó, ela nasceu em 1905, e a minha bisavó teve o meu avô em 1935. Ou seja, como ela teve antes de 1948, é onde então eu entro aí na via materna. Se ela tivesse o meu avô já depois de 1948, poderia ter ido para a Itália ou poderia ter dado entrada no consulado no Brasil.
Depois, então, nasceu a minha mãe em 67 e eu em 88. Não tem muito o que falar sobre isso. Um ponto importante é que na cidadania italiana não tem limite de linhagem. Pelo menos até onde eu sei, não há esse limite. Contanto que você consiga provar que ter todos os documentos comprovando a sua linhagem, a sua ascendência. Se você conseguir comprovar que você tem ligação com aquele italiano lá, você tem direito. Mas assim, Na linhagem direta, né? Obviamente que não vai ser tipo, o Primo cara é do casado com a minha tia. então claro que quanto mais, né, antigo for, mais complicado vai ser. No caso do Rafael, um negócio que começou em 1871 e ele conseguiu os documentos. Poderia ser até uma geração antes disso, que se fosse atrás poderia conseguir. E falando em documentos, então quais são os documentos realmente necessários para isso, para conseguir a cidadania? Obviamente, certidão de nascimento, vai precisar também de certidão de casamento. Alguns advogados, eles pedem a certidão de óbito, né, no caso via materna, mas para via administrativa, até onde eu vi, sempre pedem também a de óbito, é tipo obrigatório. E é de nascimento, de casamento, de óbito de quem? De todos os envolvidos. Quem tiver no processo tem que ter aquela certidão, a menos que não seja casado ou que não tenha morrido, óbvio. Então, por exemplo, no seu caso, foi a sua nascimento, casamento, sua mãe, nascimento, casamento, seu avô, nascimento, casamento, óbito. Sua bisavó, os três também? Sim, eu não precisei de óbito. Porque você está vivo. Não, eu não precisei das certidões de óbito porque foi via materna e via o advogado materna, falou que, tipo, não precisava. Mas se for via administrativa, sempre precisa dos três. Sim. Mas não precisa, por exemplo, dos cônjuges das pessoas envolvidas. Não. Só para esclarecer, porque às vezes a pessoa fica confusa. Não. Tipo, eu não precisei das tuas certidões, não precisei das certidões do meu pai. Então, Ok. outro documento é a CNN, que é Certidão Negativa de Naturalização, que vai comprovar que aquele italiano, lá o primeiro da tua linhagem, que ele não se naturalizou. Que ele não abdicou da nacionalidade italiana quando ele chegou no Brasil. Essa CNN é até bem fácil conseguir, é só ir no site, que eu não lembro de quem, mas é tipo Ministério, sei lá. Das Relações Exteriores, talvez? Enfim. É um site, aí você procura certidão negativa de naturalização, você encontra. Consegue online, então é bem tranquilo. E é gratuita. Importante também que essas certidões todas vão ter que estar em inteiro teor, não pode ser só normal, tipo resumida. Elas precisam ser traduzidas também, e não é tipo qualquer tradução, tem que ser um tradutor juramentado. E então apostilado, todas elas, tanto as certidões que o cartório emite quanto as traduções. E no meu caso, que foi via materna, ainda precisei fazer a procuração para o advogado. Bom, a gente não vai estar falando aqui sobre a via administrativa, porque a intenção do vídeo é falar sobre a minha experiência, que no caso foi via materna, mas no YouTube ou em sites aí tu vai conseguir mais detalhes sobre a via administrativa, caso seja o seu caso. Quais foram então os procedimentos que você teve que fazer por ser via judicial ou via materna, que é a mesma coisa, a gente vai estar usando as duas palavras. O que de extra teve que fazer quando tu teve todos os documentos? Bom, então sabendo que vai ser via materna, o que tu vai precisar fazer é contratar um advogado. Então, na Itália tem vários advogados já especializados em fazer isso, eles trabalham só com isso muitas vezes. No Facebook tu encontra algumas indicações, eu inclusive vou falar sobre isso depois, então vou deixar informação aí de grupo que é muito bom e que tem bastante informação, bastante experiência de várias pessoas lá comentando, falando sobre diferentes casos, diferentes coisas que podem acontecer no processo. E então lá vocês podem decidir qual advogado vocês querem. Depois que tiver já o advogado, já conversasse com ele, já assinou o contrato, então vai ser a hora de fazer o pagamento, que pode variar. Tem alguns que fazem parcelado, tem uns que fazem que é à vista. Bom, cada um tem o seu jeito. No meu caso, eu paguei 50% no começo e depois mais 50% só quando saiu a sentença. E algumas pessoas talvez se perguntem, tá, ok, o cara mora lá na Itália, como é que eu vou fazer esse pagamento, como é que eu vou enviar o dinheiro para ele? Antes, o pessoal até conseguia mandar pelo TransferWise, mas o TransferWise, ele parece que acabou bloqueando, assim, algumas contas. Eu não sei direito como é que ficou essa questão, assim, mas lá no grupo, né, como eu faço parte, ficava de olho, eles comentavam, né, que tipo, meu advogado não consegue mais receber e tal. Só que, como a gente já até recomendou aqui, uma plataforma que a gente até acha melhor do que o TransferWise, existe a Remessa Online. E a Remessa Online consegue mandar tranquilamente para esses advogados, até porque
a remessa online consegue fazer pagamentos para empresas ou para pessoa jurídica, né? Enquanto no TransferWise é só pessoa física em pessoa física, remessa online consegue mandar para pessoa jurídica tranquilamente. Só ter a fatura, o invoice, contrato, enfim, se tiver alguma dúvida é só falar com eles e saiba que a gente tem aqui um desconto também para quando você fazer a transferência com eles. Esse código que está passando aqui na, na tela. Então pode usar esse código nosso que aí você vai conseguir já um descontinho para o seu dinheiro render um pouquinho mais. Estando feito o pagamento, o advogado vai então finalmente entrar com o processo na justiça. Depois disso, vai ser designado um juiz. Tendo juiz, é só aguardar então a audiência, que aí também a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar. Tem gente que tem sorte que leva poucos meses, tem gente que fica marcado para um ano, mais de um ano. E a audiência também pode acontecer de ser remarcada ou de não ser resolvido logo na primeira audiência e tem uma segunda audiência. Acho que teve gente que até com 3 audiências. Mas o normal é ser logo na primeira, até onde eu vi, assim, da experiência do pessoal. Tendo a audiência, é então aguardado, eu não lembro se são 60 dias ou 90 dias, para ser publicada a sentença. Normalmente, eu acho que 99,9% dos casos, ela é positiva. Tipo, a pessoa realmente tem direito ao reconhecimento da cidadania, dá tudo certo. E depois, acho que... E quando é que não dá certo? Explica para eles que não adianta tu ser via administrativa e querer via materna. Exatamente. Quando eu vi que o caso deu errado, é porque o juiz falou que, tipo, o seu caso poderia ter sido via administrativa. Portanto, foi negado o teu processo na via materna. Então, né, se teu caso pode ser via administrativa, mas talvez você pense, eu não tenho condições de ir para a Itália, ficar lá uns meses, ou eu não quero esperar tanto tempo aqui no Brasil. Não adianta. Não adianta. Se tu for fazer via administrativa, materna, é muito provável que tu só vai perder dinheiro, porque tua sentença vai acabar sendo negada. Isso pelo menos de acordo com a experiência que eu vi do pessoal nesses grupos do Facebook. Mas então, tendo a sentença publicada, os documentos então são enviados para a Comune e lá a Comune vai ter um tempo, acho que 45 dias, para fazer a transcrição desses documentos. Uma vez com os documentos finalmente em mãos, tu vai então poder fazer tu deve fazer o registro no AIRE, que é o que mesmo? É um registro dos italianos no exterior. Basicamente é isso. Toda vez que tu muda de endereço, tu tem que avisar eles, assim, porque agora tu é italiano, então tu tem que avisar eles onde é que tu tá morando. Uhum. E até onde também tu vai resolver os teus documentos fora da Itália, né? Exato. Qualquer embaixada ou consulado que você vai resolver. Aí você tem que se cadastrar, fazer o seu registro na área daquele... Tipo, nós moramos na Suécia e teve que resolver em Estocolmo, onde tem a embaixada da Itália. Uhum. E, estando registrado no AIRE, vai poder finalmente agendar o atendimento no consulado para conseguir, então, o passaporte. Se tu quiser fazer o ID, tu pode fazer o ID. Eu não fiz, eu só quis o passaporte. Mas é isso. E aí, então, o processo está finalizado. Só que não é tão simples assim. Quer dizer, pode ser simples, pode ser rápido, mas para algumas pessoas Tipo o é uma Rafael. verdadeira saga. Então, não é à toa que o pessoal fala, saga italiana. Cara, É no uma meu saga. caso, Então agora a gente vai começar a montanha-russa, a saga que foi, né, todo o processo do Rafael. Vocês já viram então os tipos, os documentos, os processos para via materna. Agora sim vai começar o rock and roll, punk rock aqui dessa jornada. Então a gente vai começar com a linha do tempo agora, beleza? Vamos lá, Rafael. Quando foi que começou quando é que tu começaste a pensar que tu poderia ser italiano? eu não lembro exatamente o tempo, mas eu acredito que tenha sido no máximo 2011 ou 2010. Eu meio que fui atrás, mas por algum motivo eu achei que eu não teria direito à cidadania italiana. Não lembro direito o que foi. Talvez tenha sido a questão da via materna, que tipo, antes de 1948 a pessoa não tinha direito, e aí eu vi isso e ficou por isso. Eu sei que pouco tempo depois foi quando eu me mudei para João Pessoa, que eu casei com Gabi,
E só quando eu voltei para Tubarão, já em dezembro de 2015, é que eu, por algum motivo, a gente estava muito afim, né, de sair do Brasil, a gente estava doido para sair, a gente não queria continuar mais lá. Aí foi onde eu, cara, será que não tem mesmo jeito de conseguir a cidadania italiana, ou até mesmo alemã? Na época eu também verifiquei isso. E foi onde eu voltei a pesquisar sobre a cidadania italiana. Foi uma montanha-russa, porque tinha momentos que eu via que, tipo, é possível, dá sim para eu conseguir. E depois acontecia alguma coisa, eu conseguia alguma nova informação que falava, que botava algum empecilho, assim, é tipo, putz, não dá então. E depois via alguma coisa, opa, mas tem como fazer desse jeito. E depois via, mas eu não vou conseguir tal coisa. Foram, assim, alguns meses que montanha-russa, sabe? Isso. Achava que ia dar, depois não. Depois achava que ia dar de novo. Cara, A complicado. gente conversou com colegas conhecidos, né, da família do Rafa, que a mulher já tinha cidadania italiana, porém via materna. Aí quando a gente foi conversar com ela, ela meio que, então não vai dar porque nasceu antes de 48, a gente desanimou. Aí depois pesquisou, mas vai dar, mas não sei o que, não sei o que. Mas aí onde foi que nasceu? Aí ficou, mas da onde que veio a família do Rafa? Porque não sabia. Aí foi a gente lá, junto com a mãe do Rafa, indo atrás dos familiares que ainda estavam vivos, que eram os mais velhos, que poderiam se lembrar, né? Da onde que vieram os avós, os bisa deles. E aí foi, né, uma saga de ir atrás das pessoas e ligar e tentar contato com gente que não tinha contato há muitos anos, né? Acabou encontrando algumas pessoas que não sabiam nem que existia, primos distantes. Depois de muita conversa, a gente começou a descobrir, né, quem que eles eram, da onde que eles, pelo menos da onde que eles moraram quando eles chegaram no Brasil. Então, os trisavós do Rafa, eles fixaram residência em Pedras Grandes, que é uma cidade ali perto de Tubarão, em Santa Catarina, sul de Santa Catarina. Inclusive, a gente tem um videozinho bem curto, 1 minuto e 50, aqui no canal. Vou deixar ele linkado aqui. E aí, então, o que aconteceu depois disso? Foi investigar nos cartórios, né? Então, a gente já sabia basicamente, assim, quem era o italiano e, obviamente, já sabia quem era bisavó, avô, mãe. Então, a questão era saber agora onde estão os documentos. Então, sabia já onde é que era o meu documento, obviamente, da minha mãe, do meu avô, mas não tinha certeza sobre a bisavó e o trisavô. Então, a gente começou a ir nesses cartórios ali da região, e foi através das certidões que nós encontramos que a gente acabou sabendo de onde que eles vieram. Isso, na verdade, é uma super dica, porque se tu não sabe, se tu não tem nem ideia, talvez esteja na certidão a resposta que tu está procurando. Então, por exemplo, se tu olha na própria certidão de nascimento, talvez esteja lá dizendo que os pais são da região tal, da cidade tal. E aí, então, se tu for na certidão dos pais, talvez esteja lá dizendo que, os avós naturais de tal lugar, e assim vai indo, sabe? E foi assim que eu descobri, então, que o meu trisavô era natural de Vicenza, porque estava na certidão de nascimento ou casamento dele. Só que não basta também saber qual é a região de onde ele nasceu, tem que saber a comune ou a paróquia onde tinha o certificado de batismo. E aí também era outra parte complicada do processo. Eu acho que eram duas questões. Não tinha a certidão de casamento do meu trisavô e também um nome dele estava meio errado, assim. Tinha algum detalhe nessa questão. Então, um parente distante acabou entrando na justiça para fazer, no Brasil, para fazer alguma retificação e também uma nova certidão, uma certidão que não existia. Eu não sei direito como é que funciona essa parte. Mas fui atrás, então, na verdade, desse processo, e nesse processo consegui o nome desse parente meu, e acabei encontrando essa pessoa no Facebook. Mandei mensagem, a pessoa não me respondeu, nunca respondeu. É uma pessoa mais velho, já né? muito mais velha. E querendo ou não, tem muita gente que não checa aquela parte outros, né, das mensagens. Que tipo, se não é amigo, fica lá naquela pasta que talvez as pessoas nunca vejam. E nisso, eu já tinha entrado em contato com o advogado, já tinha escolhido o advogado, já tinha confirmado o contrato com ele, já queria partir logo, né? Porque, sei que está em Vicenza, então já estava firmada assim a questão. Só que eu não estava conseguindo ter resposta desse parente. Não, tipo, onde é que está essa certidão, afinal? Qual é a comune? Qual é a paróquia? Depois de um tempo, eu resolvi ir de novo no Facebook dessa pessoa e comecei a fuçar lá as postagens. Stalkeou. Acabei conseguindo ver
uns comentários tipo, pô, esse cara aqui é filho dele, então vou tentar mandar mensagem para ele. Aí mandei a mensagem para um cara lá, que era o meu primo, e ele recomendou falar com a irmã dele, que é minha prima, porque ela teria os documentos ou estava com isso mais fresco na cabeça. Então falei com ela e aí tive também o retorno dela e foi onde eles me ajudaram a saber então qual era a comune. Então, tendo essa informação, eu avisei o meu advogado e ele então conseguiu solicitar a certidão, então ficou tudo certo. Mais ou menos, porque ela falou o nome errado da comune. Falou que era da comune... Deu uma resumida aqui. Ela falou que era a comune de Odiano, e aí o advogado foi lá nessa comune e pediu, né, a certidão de batismo lá do André e não achou. Tentou na comune, na paróquia, nada. Aí depois de algumas conversas assim, ela passou o contato da pessoa que tinha feito assessoria para ela, e aí sim essa pessoa depois confirmou, pediu desculpa assim, que tipo, não, na verdade é Pienese, sei lá como é que se fala. E bom, deve ter gente aí já super curiosa, né? Tipo, tá, mas como é que eu vou conseguir o advogado? Como é que tu conseguiu falar com um cara lá da Itália, achar esse pessoal? Como é que foi? Então, eu tô ainda num grupo chamado Cidadania Italiana via Judicial, ou via Materna, alguma coisa assim. A gente pode botar no... Vou botar um print aqui. E também para quem por acaso está aí, mas que vai ser via administrativa, tem também um outro grupo que ele já é mais para via administrativa também. Então a gente deixa aqui os nomes desses dois grupos. Nesse grupo que é específico para via judicial, tem lá listas, por exemplo, de tradutor, de advogados, e é pessoal que é confiável. Nessa época, então, eu já tinha visto algumas pessoas falarem desse meu advogado, que é o Marco Meloni, e então eu resolvi contratar ele. Teve algumas coisas boas, teve algumas coisas ruins, mais pro final do processo, eu vou falar também. Então fica a cargo de vocês, se vocês vão querer acertar com ele ou não. Eu não estou ganhando nada aqui para divulgar ele. Então vai ficar a cargo de vocês decidir o que acharem melhor. O primeiro contato, então, com o advogado foi em 29 de fevereiro de 2016, quando o Rafael pegou a lista dos documentos, né, e os procedimentos que teria que fazer. E aí, então, a partir disso, o Rafael começou... Tava tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo, né? O contato com o advogado e o Rafael indo atrás de descobrir aonde que estavam os documentos nessa região de Vicenza. Então, fomos resolvendo os documentos no Brasil, pegando as certidões em TRTO, indo lá em Pedras Grandes para pegar os documentos. E, ao mesmo tempo, né, de olho, né, em resolver aonde que estava esse bendito documento, para realmente, agora sim, vai dar certo. Aí, também nessa época, foi quando a gente estava se arrumando para ir para Portugal, porque foi quando eu passei no mestrado em Portugal, então a gente ia se mudar de Tubarão, Santa Catarina, no Brasil, para Aveiro, em Portugal, então também tinha que resolver o meu visto de estudante. Olha, foi uma confusão, foi um rolo, assim. Correria para fazer tudo a tempo, pegar o visto a tempo. Mas, no fim, a gente foi para Portugal com ainda os documentos para resolver no Brasil, né? Ainda não tinha enviado para a Itália, não tinha pago alguma coisa para o advogado, mas não era ainda, não tinha dado entrada no processo. Portanto, a gente não tinha ainda resolvido tudo quando a gente saiu do Brasil em agosto de 2016. Continuando a saga, a gente já estava em Portugal e, né, então, as certidões todas tinham sido emitidas já, sei lá, uma semana, duas antes da gente sair do Brasil, porque também tem essa questão da validade, né? Depois de 6 meses, as certidões meio que já perdem valor no Brasil. E nesse meio tempo, correndo aquela questão que eu já comentei aqui, mas estava ainda indo atrás de onde era comune ou de qual era a paróquia. E o advogado, que estava responsável de ir atrás, então, disso, né, com as minhas informações, finalmente conseguiu essa certidão mesmo do meu trisavô só no final de outubro. E caso vocês estejam preocupados que, mas eu não faço nem ideia, eu não tenho familiar para ajudar com as informações, eu não sei de onde que vieram, existem pessoas também que eles fazem assessoria, que eles fazem busca de... Investigam, né? Investigam. São pessoas que trabalham com isso. Então, se tu não sabe, ainda assim, tu pode tentar ir atrás de alguma pessoa assim. Hoje em dia tem muito mais informação na internet. Por nada tu consegue também falar com teus parentes aí que tu não conhece.
né, bota lá o teu Sobrenome. sobrenome e já tem sites também que o pessoal vai colocando cada vez mais informações. Eu coloquei informações da minha família nesse site, então meio que o pessoal vai se ajudando e vai tendo cada vez mais informações sobre aquele sobrenome, sobre aquela família. Então hoje em dia tá mais fácil do que tipo 5 anos atrás. Ah, um detalhe, se também você tem medo de que tipo, mas eu já nem tenho mais o sobrenome daquela pessoa que era italiana, não tem problema. Eu não tenho o sobrenome desse meu trisavô, que era Bressan, e mesmo assim eu consegui. Então, o sobrenome, tu ter o sobrenome ou não faz diferença. Com a certidão de batismo ou nascimento do meu trisavô finalmente em mãos, no caso do advogado, então era hora de começar a fazer as traduções. Tive então que correr para ir atrás do tradutor, de fechar o acordo para mandar logo isso, porque, como eu disse, tinha a validade das certidões. Já fazia alguns meses que a gente estava ali correndo atrás do documento que faltava, né, lá na Itália. Então, fui atrás, pesquisei, mandei mensagem para vários tradutores, porque, cara, a gente estava usando dinheiro do Brasil, todo mundo que está no Brasil sabe como é complicado, né? É um custo bem alto. Então, fiz uma pesquisa dos tradutores, dos valores, e acabei fechando com um tradutor de Curitiba. O nome dele é Walter Petrucciello. Petrucciello. Na época, já 4 anos atrás, me custou R$1.000, 12 certidões, se eu não me engano. Acho que foram isso, 12 certidões, a tradução delas. E tem que ser tradução juramentada. Ele era um tradutor juramentado, então... Tudo certo. Aí depois disso, os documentos traduzidos e os originais foram enviados para Belo Horizonte para ser apostilados. Nessa época, a gente pegou a transição, porque, por exemplo, os meus documentos para o meu visto de Portugal ainda foram legalizados no consulado, na embaixada de Portugal. E aí pegou a transição para o apostilamento. Então estava uma confusão, tinha um monte de cartório que eu não fazia, eram alguns no Brasil que estavam fazendo apostilamento ainda. E aí, em Belo Horizonte, era onde o preço era melhor para o apostilamento. Então, seriam muitos apostilamentos, né? Seriam 12 documentos brasileiros, em português do Brasil, e 12 documentos em italiano, traduzidos. Então, eu teria que apostilar tudo isso. E aí foi enviado para uma pessoa que estava lá em Belo Horizonte, e ele foi lá e fez o apostilamento. E depois, no fim de janeiro de 2017, todos os documentos foram finalmente enviados para o advogado lá na Itália. Bom, então os documentos foram conferidos pelo advogado em 17 de fevereiro de 2017. Já passou um ano desde que a gente começou a entrar em contato com o advogado, né? E aí, então ele conferiu, estava tudo certo, 17 de fevereiro de 2017. E foi feito foi pagamento da metade do valor que ele pediu, né? Para ele iniciar de fato o processo lá na justiça italiana. E então, em 28 de fevereiro, foi quando o processo foi finalmente iniciado. Foi quando o advogado foi lá e entrou com essa ação na justiça. E cerca de 1 mês e meio depois, foi quando a audiência foi marcada. 13 de abril de 2017, foi quando foi marcado para... 18 de fevereiro? 13 de fevereiro de 2018. Então, mais um ano de espera para... Para audiência, né? Só para audiência. Cara, haja paciência. E aí, nesse meio tempo que foi marcada a audiência, mudaram até a juíza, né, para aqui. Quando tu foi nesse grupo do Facebook, os comentários não eram muito animadores. A juíza que tinha sido designada inicialmente tinha bons comentários, o pessoal falava que ela era boa, que era rápida, mas já a segunda já não era tão boa assim. E foi um longo ano, mas quando finalmente chegamos no dia tão sonhado, depois de 2 anos, já após o início das investigações de documentos, 1 ano após o início do processo, finalmente o dia tão esperado. E um detalhe, a gente já nem estava mais em Portugal. 13 de fevereiro de 2018, já estava na Suécia. A gente já estava na coisa Suécia. Muita coisa rolando assim, mudou. E aí chegou o grande dia, o que aconteceu? Adiado. Por apenas 1 ano. Mais 1 ano para conta. Pois é, chegou no dia da audiência, a juíza pegou e falou para o advogado que ela não estava com tempo, que ela estava muito ocupada e que ela tinha que remarcar a audiência para poder finalmente, né, avaliar o processo do Rafael. E de 13 de fevereiro de 2018, ela marcou para 19 de fevereiro de 2019. Mais de 1 ano de espera para saber
se ia dar certo ou não. E então, finalmente, em 19. 2019. 19 de fevereiro de 2019. Cara, já foi em 2019. Putz, Ano grila, é passado. muito tempo, cara. Então, finalmente teve audiência, graças a Deus. Deu tudo certo. A juíza não comentou nada, assim, não tinha nada de errado. Então, muito provavelmente, a sentença seria positiva. Que não sai na hora a sentença. Tinha que esperar ainda 3 meses para a sentença sair. Mas, como é uma saga, é óbvio que não ia sair em 3 meses. Então, só em junho, em 4 de junho de 2019, é que saiu a sentença e foi positiva, como já era de se esperar. Então, como eu tinha dito no começo, no meu caso, era hora então, depois de ter saído a sentença, de fazer o pagamento dos outros 50%. Pro Então, advogado. fiz o pagamento e aí então os documentos foram enviados para a Comune para fazer a transcrição, que aí então teria mais um prazo de 45 dias, se eu não me engano, para eu então finalmente ter a minha certidão de nascimento italiana. Um detalhe, não comentei no começo, mas é bom porque assim vocês assistem melhor o vídeo, fazer questão de assistirem o vídeo todo. Os processos podem ter mais de uma pessoa. No meu caso, eu incluí no processo a minha mãe e o meu irmão. E também na questão de valor foi 4.300 euros o processo já para nós três. Algumas pessoas incluem também primos, tios, enfim, incluem outros familiares, depende do advogado, o que ele vai dizer, se ele acha que é melhor ter ou não, ou é indiferente. Mas no meu caso, eu até tentei falar com outros familiares, mas na época nenhum parece ter dado muita bola para isso. Tipo, não tô com dinheiro, agora não. Alguns até depois que viram que eu estava tendo sucesso nisso, entraram com a ação depois, mas enfim. Então estava só eu, minha mãe e meu irmão. E quando saiu a sentença, isso quer dizer que foi para todos os três. Quando sai a sentença, fica declarado que desde o nascimento, os três sempre foram italianos. Memórias doloridas. E então, em 20 de setembro, o advogado manda mensagem. Tipo, cara, a sentença já tinha sido dada, né? Já estava na Comune. Era o último passo. Literalmente o último passo para Rafael ter a certidão de nascimento italiana em mãos. Aí o advogado manda mensagem pedindo o RG e o meu passaporte. Eu acho que foi isso. Sim. Tá, mandei, né? Tipo... Ele disse que era para um esclarecimento burocrático. E qual que era o esclarecimento burocrático? Aí, beleza. Depois de um tempo, aí ele manda mensagem informando que teve algum pequeno probleminha. E esse problema foi que na minha certidão, emitida no Brasil, teve um pequeno erro de digitação. E aí foi onde, então, eu tive a minha primeira insatisfação, podemos dizer assim, com o advogado, porque era para ele ter... Ele conferiu todas as certidões e deu ok. Então, ele deveria ter prestado atenção que, quando escreveram que eu nasci em 1988... Por extenso, deveria estar 1988. Só que estava 1980. Então, tinha o número, 1988, no meu nascimento, e depois, onde fica por extenso, estava 1980. A pessoa que digitou lá no cartório esqueceu de incluir o E8. E o pessoal na Comune cismou com isso. Tipo, a juíza ou não notou, ou tipo, não deu bola para isso, mas ela na Comune, na hora de fazer a transcrição do meu nascimento, eles não quiseram prosseguir. E aí, obviamente, falei com o advogado, pedi para que ele arcasse com isso, porque, tipo, eu já tinha pago 4.300 euros, mais fora as traduções, fora as certidões apostilamentos e apostilamento. Tipo, é um gasto, né? É um investimento grande isso. Investimento entre aspas, né? Depende do teu caso. E ele não quis pagar. Ele falou que, tipo, de certo modo também foi um erro do cartório. E eu pensei, pô, vou pedir pro cartório, então. Se um não tá dando, vai com outro, né?
No cartório, felizmente, eles foram bem simpáticos lá em Tubarão. Eles admitiram um erro e Cumpriram pagaram, tudo. cumpriram. Eles emitiram uma nova certidão, fizeram um apostilamento e mandaram lá para a Itália. Tudo por conta deles. Então, eu fiquei assim, bem feliz com o atendimento lá do pessoal de Tubarão. Então, emitida, apostilada e enviada a certidão de nascimento corrigida, o advogado pelo menos se comprometeu em fazer a tradução e assim então enviou para a Comune lá para fazer a transcrição finalmente. E aí novamente mais um tempo esperando para que eles fizessem isso. Isso, eles receberam lá na Itália em 7 de outubro de 2019 e foi feita a transcrição confirmada no dia 27 de novembro de 2019, né? Só que aí tinha mais um detalhezinho. Tinha? Sim. Quando fizeram a transcrição, né, no teu Putz, documento mesmo. italiano, Deus, caramba. o sobrenome do pai do Rafa estava com uma letra trocada. Em vez de Silvério, estava Silveiro. Então teve que pedir para consertar ainda isso no final das contas. Pronto, mais uma correção, mais um negócio para empacar ali, para levar tempo. E tá, mas enfim, aí foi pedido então a correção, o cartório, a Comune lá fez a correção, já nem lembro quanto tempo levou, mas enfim. Finalmente, depois de muito tempo, estava tudo certo. E aí, nesse meio tempo, tu fez a inscrição no site do AIRE, né, para poder já começar sim. o processo. Tava com a ajuda de uns colegas italianos aqui na Suécia, que eles iam falando do site, né? E aí, a gente estava só esperando os documentos serem emitidos, tanto a certidão de nascimento do Rafael, quanto a de casamento. Mas não acabou por aí. Mas isso, meu Deus, cara. Porque daí, a certidão do irmão e da mãe do Rafael foi tudo de boa. Certidão de nascimento da mãe, e a de casamento da mãe, e nascimento do irmão. Beleza, foram emitidos e mandados para o Brasil. A do Rafael demorou mais, né? Porque a deles foram em setembro, a do Rafael foi só no final de novembro. Mas aí, cadê a certidão de casamento do Rafael? Cara, o advogado esqueceu de mandar minha certidão de casamento. Na verdade, ele E mandou um junto. detalhe, nesse meio tempo, enquanto eu aguardava a transcrição da minha certidão, ele, por algum motivo, mandou todos os documentos, os outros, para o Brasil, de volta. Os documentos da mãe e do irmão, beleza. Mas E tava o meu já junto. tava a nossa certidão de casamento tava lá junto com... Sim, tava tudo. Ele mandou tudo lá pro Brasil. E aí é onde eu ainda descubro que a minha certidão de casamento não tinha sido transcrita. Então, na Itália ele ainda não estava casado. Bom, e aí depois disso, Rafael pesquisou, porque o advogado falou, mas não tem problema, quando você for fazer o AIRE, você já pede para eles transcreverem a sua certidão de casamento aí na Suécia. Mas como era um documento brasileiro, teria que ser transcrito na embaixada, no consulado da Itália, no Brasil. E é um negócio que leva muito tempo. E tinha que emitir uma nova certidão, porque já tinha perdido a validade há muito tempo. E fora o tempo, né, que ia levar. Aí Rafael, não aceito, né? Então eu reclamei com o advogado, né, já que foi erro dele, eu não pedi para ele mandar esses documentos para lá. E era para estar já feito o pedido da transcrição. Então não fazia sentido mesmo ele ter mandado esses documentos para o Brasil. Aí sim, dessa vez ele conseguiu então pagar pelo envio de volta do Brasil. Tive que mandar de novo os meus documentos para a Itália. E aí então que ele mandou lá para a Comune para fazer a transcrição. Então, em 20 de janeiro de 2020, já esse ano, a certidão de casamento chegou lá na Itália e foi enviada para a Comune. Mas o que aconteceu em fevereiro de 2020 na Itália? O que é que aconteceu? Bom, não aconteceu na Itália, aconteceu num país asiático que algum cara resolveu pedir uma pizza de morcego ou um X Batman. E aí aconteceu o que vocês sabem, né? Um vírus aconteceu. Ah, Então, e aí, parou tudo. eu já estava então com o meu registro no AIRE e era só agora agendar para ir lá no consulado pedir o passaporte. Só que, como estava com esse problema aí que a gente está tendo em 2020, os caras ficaram parados e eu fiquei meses e meses e meses esperando. Enviou tipo fevereiro, assim, pouco antes do negócio explodir aqui na Suécia, Rafael enviou. E aí foi assim, né? Enviou, nunca falaram nada que se receberam, porque para pedir o passaporte, no caso, né?
que era o último passo, que era esse passaporte bendito, desse passaporte italiano. Enviou os documentos, recebeu? Não sei. Passou meses sem saber. E eles, quando a gente mandava e-mail, era tipo, por causa do vírus, não tá tendo trabalho, não tá podendo resolver nada, porque também a Itália estava sendo fortemente atingida naquela época, né? Em um dos e-mails eles confirmaram, assim, foi uma confirmação meio estranha. Eu entendi que eles tinham confirmado que receberam os documentos, mas não foi assim um negócio tão direto. E falaram que só emergência comprovada é que seria atendida lá no consulado. Então eu tive que esperar aí mais meio ano até que eles finalmente agendaram a minha ida para lá. Foi. Então, dia 21 de setembro de 2020, coisa de nem 2 meses atrás, menos de 2 meses atrás, foi quando o Rafael foi para Estocolmo para pegar o passaporte e ainda teve que ir na volta. Pegou o passaporte, beleza. Chegou na hora de voltar para Kalmar, que fica a 5, 6 horas de distância, perdeu o ônibus. Não precisei esperar até 2h30, que era o meu horário. 2 horas fui ali e finalmente consegui. Agora estou aqui com o passaporte. Alívio depois de uma saga. Eu perdi o ônibus, o cara passou direto aqui e eu tô meio que preso agora em Estocolmo, sem conseguir voltar para casa. Já tá escurecendo. Não sei o que fazer, cara. Perdi o ônibus, não, né? O motorista simplesmente me ignorou. Foi. Tava eu e... Então, né, já tava super feliz no dia, né? Tipo, pô, finalmente, tô com o passaporte em mãos. E cheguei cedo lá na estação, porque o ônibus ia demorar a ter outro ônibus aqui pra nossa cidade. E beleza, tava mais outras 2 mulheres lá, esperando o ônibus. E aí, o ônibus começa a vir devagarinho, aí o cara pega e continua. Só pra concluir a saga com muita Aí eu emoção. fiquei assim, tipo, ele vai fazer a volta, né? Sei lá. Por algum motivo ele tá indo fazer a volta. Mas não, pega, vai, se manda embora e eu fico lá. Aí eu tô lá tô na academia fazendo aula, de repente Rafael manda mensagem: perdi o ônibus. Não pode ser. Como assim? Perdeu o ônibus? Perdi o ônibus, foi embora. Pra fechar essa saga com chave de bosta, né? Bom, conclusão nessa situação, que o Rafael conseguiu comprar uma passagem de trem, que só chegava Nossa, de manhã. Dormiu. Eu tive que pegar um trem, que ele fazia uma parada de 3h30, no meio da madrugada. Nossa. Já tava meio frio. E Rafael não estava tão protegido assim pro frio, É, porque ainda tava- era setembro, né? E Bom, chegou em casa. eu cheguei em casa, depois de 24 horas. Exatamente. Então, agora vamos falar sobre como é que é italiano na Suécia, né? Chega aqui, no caso do Rafael, foi com certidão ou foi com passaporte lá no serviço de, como é que Tipo Receita Federal. tipo a Receita Federal, e falou: eu quero dizer que eu também sou italiano. E aí, levou tipo uma semana, a gente foi no sistema da Receita Conferi. Federal, conferiu e estava lá, brasileiro e italiano. E agora ele está como italiano aqui. Sei que tem coisas assim específicas, se você é só italiano, né? Tipo, você é brasileiro e italiano, você nunca morou aqui, você pode vir e procurar trabalho aqui e tal. Tem algumas dificuldades no começo para conseguir o pessoa-número daqui. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o que é o pessoa-número, o que é que você faz com ele, que é basicamente tudo. E tem algumas dificuldades que não tem como a gente abordar aqui, porque Rafael veio para cá como brasileiro, primeiramente, conseguiu todos os documentos aqui como brasileiro. E aí, no final, foi que veio o passaporte italiano. Portanto, já estava tudo resolvido quando ele recebeu o passaporte. Não tem como explicar como seria para um italiano vir aqui resolver tudo. Então, a ideia nossa era que, tendo esse documento lá em 2018, a gente ia, né, poder resolver a nossa vida aqui de certa maneira mais fácil, né? Porque quando você é um cidadão da União Europeia vindo para a Suécia, que também é na União Europeia, é mais fácil, é mais barato, né? Inclusive para mim, como esposa dele. Mas, né, foi todo esse problema aí e tal. E no final, resolvemos quase tudo só como brasileiros mesmo. Tudo, praticamente. Na verdade, a nossa vida toda, isso serve também, eu acho, como meio que inspiração, ou uma palavra assim de ânimo, para aqueles que, tipo, pô, descobri que eu não vou ter jeito de conseguir a minha cidadania italiana, ou seja lá qual for a cidadania. Cara, mesmo sendo brasileiro, É possível. é possível. A gente chegou até aqui, temos já um vídeo que fala sobre isso, sobre 2 anos de imigração,
E a gente chegou aqui como brasileiro. Fomos para Portugal, depois conseguimos vir para a Suécia, conseguimos cada um seu trabalho fixo. Como brasileiros. E, sinceramente, em nada ajudou a cidadania italiana, porque ela saiu só agora. A gente já estava com tudo certo aqui, já estava com as nossas residências e tudo. Vai ajudar se no futuro a gente quiser sair da Suécia, vai ser bem mais fácil. É mais fácil ir para algum outro país aqui. para se estabilizar, mas... Enfim, se por algum motivo não vai ter direito a alguma cidadania europeia, cara, não desanima. Eu vejo como uma bênção de Deus para a nossa vida, que deu tudo certo, independente de como era da gente ter alguma cidadania ou não, ele abriu as portas e fez as coisas acontecerem. Agora, só para concluir, né? A nossa certidão de casamento Sim, saiu. Finalmente. Foi enviada em 20 de janeiro de 2020, 14 de outubro, mês passado. Há um mês. A gente está gravando dia 14 de novembro. Foi entregue a certidão de casamento, né, via digital, por e-mail. Isso porque também a gente tinha um saco um pouquinho, né? A gente mandou e-mail para a comuna, porque já estava tipo, cadê? Eu até entrei em contato com o advogado, mas o advogado, depois que o processo meio que ficou finalizado, eu achei assim que ele deixou um pouco a desejar. Pode ter sido uma coincidência, mas, cara, eu mandei vários e-mails assim, e nada, sabe? E até agora, na verdade agora eu ainda tô sem minha certidão de casamento e de nascimento, esses documentos estão tudo lá com ele. Eu já pedi algumas vezes assim para ele mandar para mim, só porque ele já não tem mais respondido. A última vez que ele respondeu, ele disse que tipo, o e-mail ficou talvez no sei spam. lá, como se fosse um spam ou numa outra caixa que eles não viram. Só porque tipo, manda o e-mail de novo e tá aí. Já faz um tempo que eu não recebo mais contato dele. Mas sem falar que também várias vezes, durante o próprio processo, tu mandava e-mail e ele passava. É normal semanas. que ele possa demorar, mas que ficou estranho depois que a sentença foi... Vejam lá esse grupo que a gente deixou mencionado aqui e façam a análise de vocês, vê os posts do pessoal lá que conseguiu a cidadania, que contratou os diferentes advogados e tirem as suas conclusões, vejam o que é melhor para vocês. Então, conclusão de tudo, a gente não está com os documentos físicos em mão ainda, não sei se um dia a gente vai receber esses documentos, talvez nunca a gente vai ver, mas eu já felizmente... desisti agora, porque... E também assim, não é precisa, que vai né? precisar, né? Mas seria bom, né? Tipo, paguei pelo serviço, né? Gostaria de esperado receber. que ficasse tudo 100%. Sim. Mas se precisar dos documentos, por exemplo, aqueles do Brasil meio que já perderam a validade, né? E o da Itália pode sempre ir na comune diretamente e pedir para eles diretamente. E pelo menos tem a cópia digital, né? E tem a cópia digital, que foi necessário para fazer o AIRE e o passaporte e resolveu tudo. E é isso, né? Esse foi todo o drama. Foi a saga. A montanha russa. Tanta coisa aconteceu que, tipo, teve coisa assim que já nem lembrava, né? Essa questão da certidão de casamento que foi deixada para lá. Pô, cara... Foi uma saga, né? E a gente teve que ir atrás de mensagens no Facebook, e-mail, e caramba, não lembrava disso. Poxa, teve isso também, nossa. Foi uma jornada. Mas, enfim, foi resolvido, então espero que, né, toda essa experiência tenha ajudado vocês. Como eu falei, realmente ficou noite, já não dá pra ver mais nada, acho que é só o nosso reflexo aqui que se vê. E agora ver se vai ser super útil, assim, pelo menos a gente sabe que nossos filhos já vão ser italianos, vão ter, né, direito à cidadania, isso quer dizer, talvez até suecos também, quando nascerem aqui, vão poder pedir a sueca também, então eles vão poder escolher para onde que eles vão, de forma mais facilitada, que no final era isso que a gente queria. Caso tenham alguma dúvida e quiserem deixar nos comentários, podem deixar nos comentários, a gente tenta responder, né, no tempo que for possível. E no que a gente souber, né? Porque a gente também não é advogado, nem especialista. A gente passou pelo processo, mas não estudamos a fundo, né? Mas, obviamente, o maior benefício para vocês seria ir lá nos grupos do Facebook e procurar. Se você não tem Facebook, pede para algum amigo. Já vi gente lá, eu tô aqui nesse grupo pesquisando, mas é para um amigo, para um familiar que não tem o Facebook. Então, cara, lá consegue muita coisa, muita informação, tanto na questão dessa parte do processo, quanto na busca de documentos. Quando vocês forem precisar mandar, por exemplo, dinheiro, dê uma olhada na Remessa Online, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Tem o cupom de desconto também, o nosso link, a gente vai deixar aqui na descrição. O cupom é desconto à frente, né? E seja para pagar um advogado, para mandar
para vocês, caso vocês tenham uma conta lá, ou algum amigo que tenha conta e que possa receber esse dinheiro para vocês, caso alguém aí está indo fazer via administrativa direto na Itália. E É isso. é isso. Muito obrigada, então, por ter estado com a gente todo esse tempo, nesse vídeo que deve estar longuíssimo. E a gente se vê na próxima, então. Beijinho e tchau, Valeu, tchau. Tchau.